Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra de Deus e acolhê-la no nosso coração. Nossa Lexio Divina, ou leitura orante, Mateus 19, de 3 a 12. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus querendo pô-lo à prova e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez, homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Jesus respondeu: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de invalidade, e desposar outra, cometerá adultério, comete adultério. Os discípulos disseram-lhe: se é essa a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim do ventre materno, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver capacidade para compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é um dos textos mais lindos sobre o casamento, sobre a família, sobre o matrimônio. Os fariseus, querendo pô-lo à prova, querendo desqualificar a missão de Jesus, o evangelho de Jesus, eles vêm falar sobre divórcio. Porque, pela dureza do coração dos seus antepassados, Moisés concordou em dar o divórcio. Então eles vêm questionar aqui Jesus. E Jesus vai ao princípio, lá em Gênesis. E Jesus os faz entender a necessidade deles estudarem, deles compreenderem a palavra. Olha como é que Jesus diz: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Não lestes, ou seja, Jesus está incentivando aqui o conhecimento da palavra. Jesus está incentivando o conhecimento da vontade de Deus para a vida humana. E diz, no princípio, e está lá em Gênesis 2, Deus disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Desde o princípio, Deus abençoou a relação, o casamento entre um homem e uma mulher. E disse mais: eu os unjo, sede fecundos. Ou seja, nessa união do homem com a mulher foi também feito uma aliança de fidelidade daqueles do homem e a mulher serem os continuadores da criação divina. Deus criou apenas o primeiro casal. A partir daí, ele fez essa aliança que os tornava fecundos e mostra mais a importância que é o novo casal, a nova família que é constituída. Quando Deus diz: por isso o homem deixa pai e mãe, ou seja, não é abandona, porque Deus também deu um mandamento honrar pai e mãe, mas mostrar que estão constituindo uma nova família, estão constituindo um novo lar.
e serão uma só carne, um só. Nos faz lembrar a Trindade Santa, onde são 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Aqui são 2 pessoas distintas, mas um só no Espírito, no desejo de santidade, no desejo de constituir uma nova família. E Jesus faz mais. Jesus eleva aquela condição natural a sacramento, quando ele diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Ao dizer que o que Deus uniu, o homem não separe, Deus está dando uma unção toda especial ao casal para superar dificuldades, para serem parceiros, para serem um só com o outro, para se doarem inteiramente, para se dedicarem um ao outro, para se sacrificarem um pelo outro. Sim, que beleza! Essa unidade que há no casal, nós podermos ter uma pessoa que é uma continuação nossa, como um complemento nosso, e que está conosco sempre. Geramos filhos, mas depois os filhos têm a missão também de constituírem um novo lar, têm a missão de constituir uma nova família, e ficam os dois. E ficam os dois vivendo sobre a bênção de Deus, um apoiando o outro, um sendo suporte para o outro, um sendo ajuda adequada para o outro, um sendo verdadeiramente um só com Ele. E quando Jesus diz: a não ser motivo de união ilícita, sim, porque existem casamentos que tiveram a aparência, mas não tiveram as exigências próprias do matrimônio, que são várias. Por isso que existem muitos casais que nem deram certo e que existe aí uma luz no fundo do poço, que é possível sim que aquele casamento que teve aparência de casamento, mas não teve as exigências próprias cumpridas. São muitas as razões pelas quais a igreja pode declarar nulo, ela não anula, mas que pode declarar nulo aquele casamento, aquela união. Mas hoje o Senhor nos faz entender, o Senhor nos faz compreender e desejar viver verdadeiramente sob a bênção de Deus. Porque quando nos abrimos a essa graça, o Senhor nos envia, nos abençoa com o seu Espírito Santo. É o Espírito Santo que assiste aquela união matrimonial, nos fortalecendo, nos dando ânimo, nos dando sabedoria, nos dando determinação para superarmos os problemas que virão. Claro que virão. Jesus nunca prometeu que os seus seguidores não teriam problemas, não teriam cruzes, mas ele disse que estaria conosco, que nos fortaleceria, que nos daria o Espírito Santo, que seria aquele, o Deus conosco, o Paráclito, a nos defender de toda cilada, a nos dar sabedoria, a nos dar discernimento, a nos fortalecer diante das nossas fraquezas. Portanto, hoje nós vemos aqui a grande bênção de Deus de tomar o homem e a mulher, abençoando e sendo eles feito essa aliança, o Senhor fazendo uma aliança com o casal, de continuar a sua criação. E posso adiantar que qualquer dificuldade que nós tenhamos no nosso matrimônio, no nosso relacionamento, se nós nos abrirmos à graça de Deus, nos abrirmos ao perdão, nos abrirmos à ação do Espírito Santo, Ele restaura, Ele reanima e torna cada vez melhor essa nossa relação matrimonial. Façamos então um compromisso agora com o Senhor, de sermos dóceis, de sermos abertos à ação do Espírito Santo, porque é a nossa família toda que é abençoada, a partir de nós, mas também os nossos filhos e todas as outras pessoas que possam ter, através dessa graça matrimonial, também suas vidas transformadas. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré e do santo da nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.